Queridos, trago saudações dos nossos irmãos de língua portuguesa lá da Flórida Central. A nossa igreja tem desenvolvido um trabalho grandioso lá. Já são cerca de 8 hospitais adventistas na região da Grande Orlando, na Flórida Central. E também na Flórida, em total, são 14 hospitais adventistas. Então, Deus tem abençoado a nossa obra ali e a igreja tem feito realmente maravilhas. Como obreiro do hospital, nós temos feito o trabalho que Jesus iniciou e colocou agora em nossas mãos, que é de curar não somente o físico, mas o mental e o espiritual também. Uma cura completa. Nenhum outro hospital do mundo faz isso. Então é um trabalho diferencial e por isso prospera. Glória a Deus por isso, né? Amém. Lá em Orlando, recentemente, alguns de vocês devem ter acompanhado, nós tivemos um atentado terrorista e a cidade entrou realmente em choque diante dessa situação. E mais uma vez a igreja ali mostrou uma obra grandiosa, né, ao oferecer às famílias enlutadas o serviço funerário gratuito, oferecer apoio psicológico também às famílias. E isso tem sido um testemunho realmente, porque há igrejas mais radicais que acharam até positivo o que aconteceu, porque eles são realmente totalmente contra, né? O que essas pessoas fazem nesse tipo de ambiente, né? Essas boates. Mas não foi isso que Cristo nos ensinou, né? Ele nos ensinou a amar incondicionalmente. E é através do amor que a gente alcança essas pessoas. Essa é a porta, é a chave que abre a porta do coração. Portanto, eu peço que a igreja continue orando pela obra ao redor do mundo. Sejam nos países mais necessitados, sejam nos países mais desenvolvidos, onde os corações são mais duros, né, de alcançar. A missão está em todo lugar. Nossos vizinhos e os países da África, da Ásia, né? Nós somos missionários onde quer que estejamos. Mas esse acontecimento em Orlando, ele também chamou a atenção, porque não deixou de ser um sinal também de que nosso mestre logo voltará. Ele falou de tudo isso, né, que ia acontecer. E toda vez que nós, como adventistas, nos reunimos nos sábados de manhã, ouvimos com frequência sermões que falam do amor de Deus, da importância de nós refletirmos esse amor para as pessoas ao nosso redor. E eu gosto muito de estudar história, e por isso, quando tenho oportunidade de pregar, gosto muito de pregar sobre profecias, porque eu acredito que a profecia também é uma mensagem de amor de Deus. A profecia mostra que, apesar de que as coisas parecem estar fora do controle, Deus tem o mundo em suas mãos. Ele permite que catástrofes, coisas ruins aconteçam, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E quando nós estudamos a profecia, nós entendemos tudo isso e nossa fé se fortalece. Amém por isso, não é? Por isso o texto que eu escolhi essa manhã é Jeremias, capítulo 33, verso 3. Esse é o texto que vamos meditar. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Ok. Jeremias 33 e o versículo 3. Então ali o profeta diz o seguinte: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece exatamente. Aqui o profeta está falando que quando nós buscamos a Deus, Deus responde as nossas orações, e ainda Ele vai além, Ele mostra coisas grandiosas para nós e até insondáveis. E eu acredito que Deus está falando aqui não somente do seu próprio caráter, da pessoa divina, mas também do que acontece aqui, no nosso planeta, no nosso mundo. Passamos a compreender as coisas ao nosso redor de forma totalmente diferente, nossos olhos são abertos para acompanhar e entender o que acontece nos bastidores dos eventos históricos, né? Eu tinha trazido uma apresentação em PowerPoint. Vamos ver se
Funciona, né? Às vezes a tecnologia nos trai. Ok, pode avançar. Aqui em Efésios, capítulo 5, verso 11, diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-nas à luz. Ou seja, nós não devemos participar das coisas das trevas, né, das coisas sombrias desse mundo, mas nós devemos fazer outra coisa: mostrar às pessoas o que está por trás, a luz, para que eles possam entender esses acontecimentos. E é isso que nós vamos fazer aqui essa manhã. Então, ao estudar a Bíblia, né, em especial os livros proféticos mesmo de Daniel e Apocalipse, nós vemos que a igreja cristã, ao sair das mãos dos apóstolos, né, ela passaria por um momento de apostasia, ou seja, se afastaria dos princípios bíblicos, né? Lá em Apocalipse 17, nós vemos aquela mulher adúltera, que a própria Bíblia diz que simboliza a igreja, né? Então, a igreja adúltera, ela traiu a Deus. Ela teve relação com outros deuses, né? Falsos, né? Então ela entra em contraste com aquela mulher pura, que é a igreja verdadeira, né? A igreja que saiu das mãos dos discípulos do próprio Cristo, que segue todos os princípios realmente bíblicos, né? E a pergunta que nos cabe agora é como aconteceu isso, né? Como que essa igreja pura deixou os caminhos de Deus e acabou cumprindo essa profecia de que se apostatou, né? Acabou inserindo no seu meio aspectos pagãos. Como que o paganismo então contaminou a igreja cristã? Então foi ali com Constantino, né, culminou na verdade com Constantino esse sincretismo religioso do cristianismo puro bíblico com todas as demais religiões pagãs, esotéricas, né, ocultistas da época ali dos primeiros séculos da nossa era, né? Constantino inclusive instituiu oficialmente, né, o dia pagão de adoração ao Deus Sol, como sendo o dia de guarda para todas as religiões, inclusive o cristianismo, que até então comungava em que dia? Nos sábados. Há também documentos que comprovam isso, não é uma hipótese, não é uma tese, uma teoria, não. Os cristãos até o 3º século sempre se reuniam nos sábados. E mesmo depois, né, sempre houve ali o cristão que mantinha realmente sua fé bíblica, não deixando se corromper, mas o oficial realmente, né, o cristianismo oficializado romano, adotou o dia do sol, o domingo, tanto que em inglês, né, como se diz domingo? Sunday, dia do sol, né, Sunday. Nós também, vamos passar aqui para o próximo encontro, no próximo slide. Nós também sabemos, através da história, né, como houve um resgate, né, uma tentativa de resgate dessas verdades deitadas por terra pela igreja, através de vários movimentos, culminando com a Reforma Protestante no século XV, né, e então chegando até o ano de 1844. Lutero, né, foi um grande personagem nessa história, né? Ele foi quem realmente deu o rosto, né, a face a bater contra o grande poder que a igreja representava na época. Então, com o avanço do protestantismo, né, a Europa chegou num momento em que ela estava totalmente dividida. E nós temos aqui um mapa mais ou menos para mostrar a parte em azul, a parte protestante da Europa ali no período medieval. A parte marrom seria a parte católica, a católica latina no caso, né, a romana. E a parte vermelha então a católica ortodoxa grega, né? Então, de fato, houve uma divisão, um conflito realmente grande ali. Mas como que a Igreja Católica, né, possuindo tamanho poder na época, ela reagiu a essa contrafação, né, a esse desafio agora diante do protestantismo? Eles se reuniram diante dessa dificuldade, né, no Concílio de Trento. Um grande concílio realizado entre os anos 1545 e 1563. E nós temos aqui o relato justamente do historiador Pallavicini, no livro História do Concílio de Trento, volume 2, página 1301 e 1302. Ele fala exatamente dos detalhes, né, sobre esse evento grandioso que foi o Concílio de Trento. Ele diz o seguinte: a grande questão agora era como a igreja poderia provar os seus dogmas somente pelas Escrituras.
como alegavam os protestantes, né? Então, horas, semanas e meses se passaram sem uma resposta convincente. Até que no dia 18 de janeiro de 1562, o arcebispo de Régio apresentou seu parecer. Ele disse o seguinte: os próprios protestantes alegam sola a Escritura, ou seja, crer somente no que a Bíblia ensina, não nos ensinamentos dos homens, ensinamentos pagãos que entraram na igreja e coisas do tipo. Mas reconhecem e praticam a validade das tradições católico-romanas. Essa era a acusação do arcebispo. Ele vai além. Ele diz assim: se eles continuam a observar o domingo como dia santificado, é então evidente que a igreja tem poder para mudar os mandamentos, porque pelo seu próprio poder sozinho e não pela pregação de Jesus, foi transferida a santidade do sábado para o domingo. Mais além ele diz: tradição, concluíram eles, não era a antiguidade, mas a inspiração contínua. Nenhum poderia continuar a lutar contra a aceitação da tradição, quando a única autoridade de santidade do domingo na igreja era a tradição. Essa descoberta então conduziu o concílio ao seu desfecho. Isso é história, né? É um livro histórico, não é um livro religioso. Então a conclusão que eles chegaram do concílio de Trento era: a reforma era simplesmente uma rebelião. E iniciou-se então ali os primeiros passos para uma contra-reforma por parte da Igreja Católica. Aqui está o Papa Paulo III, e ele foi quem aprovou a criação de uma ordem especial, uma ordem mais militar do que religiosa, a ordem dos jesuítas, ou também conhecida como a Companhia de Jesus. Foi fundada por um militar realmente, né? Se alguém já ouviu falar desse senhor aqui, Inácio de Loyola, né? Inspirando-se então na própria estrutura militar, ele era um general. Os jesuítas eram até mesmo considerados os soldados da Igreja Católica, cuja missão era não outra senão combater a expansão do protestantismo, não apenas na Europa, mas no mundo, porque essa era a época das grandes navegações, né? Então os continentes estavam sendo colonizados. Então várias medidas foram tomadas desde então, fortalecendo até mesmo a própria Inquisição romana, né? Vocês sabem que a Inquisição foi uma das grandes tragédias da humanidade, né? Matando milhares de pessoas, torturando em nome da religião, né? Então a Igreja Católica considerava qualquer pessoa ali herege ou condenável, né? E era então aplicado ali um julgamento imparcial. Então, vários tipos de tortura, né? Isso é fato histórico também, foram aplicados ali, um período negro da história realmente. Então, para lutar contra o protestantismo, até mesmo a Inquisição foi fortalecida, não é? Como eu falei, esse era o período das grandes navegações, e a igreja também não perdeu tempo, né? Outra prioridade era a criação de escolas religiosas, que era um instrumento realmente da estratégia dos jesuítas. A catequese dos não cristãos, com os jesuítas, né, empenhando-se aí em entrar no novo mundo, converter ao catolicismo os povos dos continentes recém-descobertos. Nós temos isso na história do Brasil aqui, né, muito presente, esses detalhes de como os jesuítas participaram aqui também. Então essas foram as medidas principais. O objetivo era um só: expandir o domínio católico para os demais continentes antes que o protestantismo o fizesse. Então nós temos aqui um mapa mais ou menos mostrando, né, ali a parte amarela, os países de predominância católica, né, onde houve essa conquista católica, a catequese dos povos, né? A parte roxa ali, que engloba a América do Norte, a África do Sul, a Austrália e o norte da Europa também, os países de colonização protestante, então, né? E de verde, então, os países islâmicos, de vermelho, os católicos ortodoxos, né? E as demais religiões ali. Mas para você ter uma ideia de como polarizou, né? Num determinado momento. Então, Loyola em si, né?
o fundador da Companhia de Jesus, ele, quando você estuda a vida dele, você vê que ele é repleta de experiências místicas, né? Ele tinha visões, ele falava com espíritos, e nós sabemos pela Bíblia que não é apropriado esse tipo de contato com espíritos, porque nós sabemos quem são esses espíritos, né? A Bíblia nos faz esse alerta. E ele criou então teorias como os exercícios espirituais, e ele chegou a declarar o seguinte: eu acredito que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado. Então ele não questiona qualquer ordem que vier da igreja. Loyola foi chamado para essa missão de lutar contra o avanço protestante. Agora olha que interessante, esse é o símbolo da Companhia de Jesus, né? E eles dizem que essas letras ali vêm do latim, Iesum habemus socium, ou seja, para o português, né, temos Jesus como companheiro. Mas é interessante que o mesmo símbolo no livro Manual Maçônico, né, do século XIX, Morals and Dogmas, mostra esse mesmo símbolo dizendo que é, na verdade, uma simbologia para a trindade egípcia, Isis, Horus e Set. Será que é coincidência? Será que houve ali algum contato, né, entre o mundo ocultista e a Companhia de Jesus? Pois bem, vamos avante e ver o que aconteceu aqui. O livro Grande Conflito também fala sobre os jesuítas. A autora diz o seguinte: passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar a sua destruição. Nesse tempo fora criada a ordem dos jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil de assumir. Isso está lá na página 234. E ela diz mais: voltados à pobreza e humilde perpétuas. Era o seu estudado objetivo conseguir riquezas e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da igreja. Parece cristianismo isso? Se você está servindo a igreja, pode matar, pode roubar. Se você está servindo a igreja, pode, está liberado. É cristianismo isso? Parece que não, né? O próprio juramento jesuíta, isso também é um documento oficial, não é uma teoria, uma conspiração. Você pode buscar. O jesuíta, quando se torna, o jesuíta ele faz esse juramento e ele diz o seguinte: juro na presença de Deus e da Virgem Maria e de ti, meu Pai espiritual, superior da ordem geral dos jesuítas, e pelas entranhas da Santíssima Virgem, lealdade total ao vigário de Cristo, o Papa, né? Defendendo a santa doutrina contra os usurpadores protestantes. Prometo e declaro que farei e ensinarei a luta lenta e secreta contra os hereges. Tudo farei para extirpá-los da face da terra. Não pouparei idade, nem sexo, nem cor. Declaro mais e prometo que não terei opinião e vontades próprias, nem reserva mental alguma, senão como cadáver, ou seja, sem pensamento, né? A pessoa serve cegamente. Obedecerei incondicionalmente a cada uma das ordens que receba de meus superiores da milícia do Papa e de Jesus Cristo. É o juramento jesuíta. E ele vai além, ele diz o seguinte nesse juramento: farei arruinar, extirpar, estrangular e queimar vivo esses hereges. Farei arrancar seus estômagos e o ventre de suas mulheres, e esmagarei a cabeça de suas crianças contra a parede a fim de extirpar a raça. Quando não o puder, publicamente farei secretamente. Com o punhal molhado no meu sangue, farei minha rúbrica como testemunho. Se eu for falso ou perjuro, podem meus irmãos, os soldados do Papa, cortar meus pés e mãos e minha garganta de orelha a orelha, e que minha alma seja torturada pelos demônios para sempre no inferno. Parece um juramento cristão? A Constituição jesuíta repete mais de 100 vezes que eles devem ver Cristo na pessoa do general jesuíta. Mas olha só, a Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 12, diz que: sobretudo, irmãos, não jureis,
Nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja porém o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Então só esse texto já derruba tudo isso, né? Há uma declaração bem interessante também de Helena Petrovna Blavatsky. Ela é conhecida como a mãe do movimento Nova Era, né? Esse movimento que está restaurando todas essas religiões ocultistas do passado, né? E dando para ela uma nova roupagem. Então, quando você abre o jornal e vê o horóscopo ali, saiba que essa é uma prática que vem lá dos babilônios, né? Milênios atrás, mas que está sendo resgatada. Hoje as pessoas acreditam realmente que os astros podem influenciar na vida e tantas outras crenças ocultistas que nós vemos sendo resgatadas hoje, né? Então, Helena Petrovna Blavatsky, ela é a mentora de todo esse movimento. E ela faz a seguinte declaração, olha que interessante. É curioso notar também que a maioria dos organismos que desenvolvem atividades secretas, como o rito escocês antigo da maçonaria e o aceito, o rito de Avignon, a ordem templária, o rito de Fezler, o grande conselho dos imperadores do Oriente e Ocidente, o soberano príncipe dos maçons, etc., etc., são quase todos da descendência dos filhos de Inácio de Loyola, como Hunt Barron, Kevler Hansen e muitos outros que fundaram as séries de ritos trabalhando sobre as instruções de quem? Do general dos jesuítas. O ninho onde esses altos graus nasceram, sendo que nenhum rito maçônico está livre da sua influência, foi o Colégio Jesuíta de Clermont, em Paris. Justamente a base, né, da general, a base militar, vamos dizer assim. Então está aí uma fonte bem confiável, né? E ela diz que o cérebro por trás desses movimentos, dessas ordens secretas, né? As sociedades secretas que nós conhecemos hoje, são, na verdade, fontes dos próprios jesuítas em si. E foi uma estratégia muito bem montada, né? Lembrem que eles são militares. Por quê? Porque se a Igreja Católica foi acusada ali pelos protestantes, né, de agir contra os princípios cristãos, então por que não criar sociedades que agem secretamente, sem que dedos possam ser apontados para a Igreja Católica, né? Então foi montado realmente um sistema bem preparado ali. Agora em Isaías, nós vemos aqui em Isaías 45, verso 19, não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas, eu não disse aos descendentes de Jacó, procurem-me à toa, eu, o Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo. Então essa história de agir por meio de sociedades secretas é totalmente antibíblico também. Deus não age assim, Deus age às claras. Então nós temos aqui a foto dos líderes, né, do movimento jesuíta atual. Então eles realmente, o tempo não nos permite avançar nesses detalhes, mas eles infiltraram-se no mundo das artes, da política, passando a influenciar governos no mundo inteiro, né? Chegando ao ponto de que suas conspirações foram claramente percebidas num determinado momento da história, levando à expulsão dos jesuítas de vários países. Olha que interessante essa declaração do presidente americano na época, né? Abraham Lincoln. Ele diz o seguinte: os protestantes, tanto do norte e do sul, devem se unir para expulsar os jesuítas. Todos os monges, freiras, padres que diariamente chegam às costas do nosso país, sob o pretexto de pregar sua religião, não são nada mais do que emissários do Papa e de Napoleão III, que era um maçônico. E outros déspotas europeus que querem minar nossas instituições, alienar os corações do nosso povo e da nossa Constituição, nossas leis, destruir nossas escolas e preparar um reino de anarquia aqui, como eles têm feito em outros países. O próprio Abraham Lincoln conseguiu identificar o real motivo dos jesuítas em seu país. Mas eles tiveram um êxito, né, em sua obra. E à medida que eles avançavam, o Papa foi providenciando mais e mais privilégios à ordem jesuíta, mas chegou a um ponto em que o Papa já não conseguia manter sua própria autoridade sobre eles. Eles tinham mais poder agora que a própria cúpula da Igreja Católica. O Papa tentou retroceder e tirar a autoridade dos jesuítas, mas isso já era tarde demais. E diante dessa tentativa, em 1798, o que aconteceu? Isso é um fato histórico bem conhecido na Igreja Adventista, né? 1798, o general
de Napoleão prendeu o Papa na própria cidade do Vaticano. Ele, sob a influência dos jesuítas, né? Lembre que todos eram maçons. Então não fossem essas divergências, né? Os jesuítas e a Igreja Católica, consequentemente, teriam obtido maior êxito ainda. Pois eles não apenas buscavam firmar a autoridade nos países católicos, mas infiltrar-se nos países protestantes, onde a igreja não era bem-vinda. Então nós temos aqui a figura de Adolphe Nicolas Pachon. Ele é atualmente o general jesuíta, conhecido também como Papa Negro. Ele se veste sempre de negro, e o Papa, como se chama, o Papa Francisco, né? Ele se veste sempre de branco. Então temos essas duas figuras que são quem comandam ali a cúpula da Igreja Católica, o Papa Negro e o Papa Branco. As pessoas, né, de fé católica, elas devem, segundo os seus dogmas, se confessar a quem? Ao padre da paróquia local, né? Agora o padre por si, ele se confessa a quem? Vocês sabem? Ele se confessa ao bispo local. E é assim por diante, né? O bispo, ao arcebispo, e assim toda a estrutura católica, né? Um se confessa ao seu superior. E quando chega ao Papa em si, o Papa, né, Francisco, ele se confessa a quem? Vocês sabem? Ao Papa Negro. Então olha que interessante, essa é uma evidência de que quem realmente comanda nos bastidores é ele. Ele tem autoridade maior. Adolphe Nicolas Pachon. Nós não ouvimos falar muito dele, porque, como nós falamos, ele age mais nas escuras. E o outro é quem aparece em público, com discursos bonitos, né? Apelantes, atraentes, buscando dar uma imagem positiva realmente. Há um historiador, aqui estão os dois, mira, olha só, né? Eles aparecem sempre então com essas vestimentas, porque um é o Papa Negro e o outro é o Papa Branco. Aqui uma notícia, né, do jornal O Globo. Os jesuítas se encontram em Roma para escolher o novo Papa Negro. Então não é um título conspirativo, é algo que é histórico mesmo, né? Não é uma teoria da conspiração. Ok. Há um historiador chamado Gary Carr, ele é erudito e ex-membro da World Constitution and Parliament Association. E ele percebeu vários fatos históricos interessantes e reuniu todos numa obra que se chama Um Caminho para a Ocupação Global. Ele mostra ali como vários fatores ocultistas e esotéricos, né, vieram através dos séculos avançando e ocupando as cadeiras das pessoas mais poderosas, desde a antiga Babilônia até os nossos dias. Então você tem aqui uma rápida análise, né? O ideal seria realmente você adquirir a obra para ver as evidências, né? Mas aqui é um quadro que mostra como isso foi passando, né? Desde as antigas religiões de mistérios, cabalistas, os cavaleiros templários na Idade Média, chegando hoje então aos Illuminati, maçonaria, todas essas sociedades secretas. Mas será que isso é verdade mesmo, né? Será que não é só mais uma teoria da conspiração? Seriam os grandes líderes mundiais membros de sociedades secretas que não passam de tentáculos da Igreja Católica, né? Buscando restituir aquele poder que ela perdeu na Idade Média? Vamos dar uma passada rápida aqui também, nós estamos avançando já para o final dessa mensagem. Aqui está, né? Escrita na própria moeda que circula no mundo inteiro. O que está escrito aí? Esse é o selo, né? Que está lá na nota de $1. Está escrito em latim: ele aprova o nosso empreendimento. E abaixo, a nova ordem mundial. Ele quem? Será que é Deus? Ou será que está falando de outro ser, né? A figura que aparece ali em cima é o olho que tudo vê, né, no topo da pirâmide ali. Que, segundo o mesmo livro citado anteriormente aqui, Morals and Dogmas, que é uma espécie de enciclopédia maçônica, né? Ele mostra esse mesmo símbolo dizendo que é o olho de Lúcifer, que vê tudo o que passa no mundo hoje. Então, por aí nós já vemos quem é esse que vai aprovar, né, tudo que vai ser feito na nova ordem mundial. Ao lado da número 1, ali na nota de $1, você vai encontrar, às vezes é preciso uma lente de aumento, mas você vai ver uma corujinha escondida ali. Por que esconderam essa corujinha, né? Olhem bem, isso nos remete a mais uma sociedade secreta envolvida também
com esse objetivo de estabelecer uma nova ordem mundial, né? A ordem se chama Bohemian Grove e é uma sociedade secreta bem destacada. Importantes artistas, esportistas e políticos e até mesmo presidentes americanos fazem parte dela. E eles se encontram secretamente num determinado local da Califórnia e cultuam a antiga imagem da coruja da sabedoria, né? Que nada mais são do que cultos antigos da Babilônia. Então nós temos aqui o local onde eles efetuam esse culto de adoração, né? E é ali uma imagem da antiga Babilônia mostrando esses deuses, né, em forma de animais que eles ainda cultuam até hoje, né, por incrível que pareça. Então eles colocam suas assinaturas nos seus projetos, né? Ali na nota de $1 você vê os seus símbolos, você vê os símbolos em todo lugar. Essa imagem, por exemplo, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surgiu lá na França, né? E olha que interessante, eles fizeram a declaração em 2 tábuas de pedra. Por que será, né? Será que eles estão tentando substituir outras tábuas de pedra, né? Aí essa figura está cheia também de simbolismos ocultistas, né? Inclusive ali o olho que tudo vê também, de Lúcifer, né? Aqui nós vemos na parte de cima, não sei quantos conseguem ver, ele tem um chapeuzinho vermelho ali bem na ponta de uma lança. Isso aqui também chama atenção. O deus do mitraísmo, né? Ele usa essa mesma gorra e essa gorra sempre foi usada pelos sacerdotes mitraístas. Durante o século XVIII, né, os mistérios... Aqui eu tenho uma declaração, né, de Mark Hoffman, falando sobre a maçonaria. Ele diz que os mistérios de Mitra e seu simbolismo eram de grande interesse para os maçons, e a tradição da gorra usada no mitraísmo levou o barrete vermelho frígio a ser um símbolo associado a eles, né? Então nós vemos essa gorrinha vermelha do deus Mitra em vários símbolos, em várias bandeiras. A partir de hoje preste mais atenção e você vai encontrar esse símbolo em vários lugares. São, como eu falei, assinaturas, né? Eles deixam suas marcas ali e quem faz parte da sociedade secreta consegue identificar e, né, poder já entender o que está acontecendo nos bastidores. Então nós temos ali mais uma figura antiga do deus Mitra. O culto mitraístico, né, ele inclui a adoração a esse personagem aqui que está centrado bem, que está colocado bem ali à esquerda, né? O Deus Sol. Você vê os raios do Sol saindo da cabeça dele, né? O Deus Sol. Ele é chamado de Deus Sol Invictus. Né? Lembra que Constantino mesclou ali o cristianismo com as práticas pagãs, né? Então o culto ao Deus Sol é feito sempre no primeiro dia da semana. A sua imagem é sempre representada com 7 raios do sol saindo de sua cabeça, um raio para cada dia da semana. Então aqui está outra figura mostrando bem, né? O Deus Sol Invictus, e ali os raios de sol saindo da sua cabeça. Agora olha que interessante, será que isso aqui é apenas coincidência? Tem outra imagem bem famosa, né? Com os mesmos raios ali saindo da sua cabeça também. De fato, se você já foi a Nova York ou se pretende ir, você deve ter percebido uma placa, a placa de inauguração da estátua, está bem à base ali. Por sinal, a Estátua da Liberdade não é, o nome oficial dela não é Estátua da Liberdade, é outro nome, alguém sabe? O verdadeiro nome oficial da Estátua da Liberdade é a Liberdade Iluminando o Mundo. Esse é o verdadeiro o nome, né, da estátua. Mas, segundo a Bíblia, quem deveria iluminar o mundo? Jesus, e nós deveríamos refletir essa luz também, não é? Então nós vemos os símbolos em todos os lugares, né? Você vai encontrar ali, então, como eu falei, a placa inaugurativa, e vai ver os símbolos maçônicos ali, colocados à base, né? Na inauguração da estátua, porque de fato essa estátua foi um presente dos maçons franceses para os maçons americanos, porque agora eles deveriam levar ao mundo os ideais da maçonaria, a liberdade iluminando o mundo. Há um artigo chamado A Ilusão da Escolha, né? Que ele fala justamente como as megas companhias do mundo inteiro são donas de várias empresas
Empresas até que competem entre si, né? Por exemplo, aqui no Brasil, sempre existia essa rivalidade entre a Antártica, né, cerveja, e a Brahma. Vocês lembram disso? Na televisão sempre havia essa disputa, né? E agora? Elas ainda existem, ainda são concorrentes, mas quem é a dona delas? Uma só empresa. Uma só empresa, não é? Então essa é a tendência mundial, né? Essas grandes fusões de empresas, de corporações, o fim dos pequenos proprietários realmente, né? Nós vemos isso até no mundo agrícola, né? Até você vinha conversando com meu pai no avião sobre isso, né? Como grandes empresas estão comprando terras e mais terras, porque o futuro do mundo é o alimento, né? O alimento é a base para tudo. Então, todas essas corporações estão adquirindo os bens mais básicos. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, se eu quero comprar material de construção, eu não tenho mais a lojinha de material de construção do Seu José lá na esquina. Não existe mais. Existem grandes redes, né? Por sinal, duas são as principais, que é Home Depot e Lowe's. E se eu quero material de construção, eu tenho que comprar nessas duas. Por que só duas? Porque se existisse só uma, seria monopólio, não é permitido, né? Então, pelo menos duas têm que existir. Mas no fundo nós sabemos que por trás, os bastidores, são a mesma elite ali que mantém tudo isso, né? Então essa é a tendência mundial realmente. Não há como competir com as grandes corporações. Nós todos vamos estar nas mãos deles, se queremos comprar ou vender. É bíblico isso, né? São as profecias se cumprindo. Então o mesmo ocorre no mundo financeiro, na mídia, né? Quem controla os grandes canais da mídia são tudo grandes corporações e eles estão avançando, né? Fazendo fusões, controle total na mão de poucos. Olha esse artigo da BBC. 1% da população global detém a mesma riqueza dos 99% restantes. Incrível, né? Então a tendência mundial é essa mesmo. Nós vamos ficar nas mãos de uma pequena elite que está bem organizada, né, em suas sociedades secretas. Em uma nova encíclica, o Papa propõe autoridade mundial na economia. Então, para solucionar a crise mundial, o Papa propõe que exista uma autoridade, uma pessoa que seja quem comande as coisas. Quem seria essa pessoa? Ele próprio, né? Quem mais? Nós vemos hoje a pessoa do Papa Francisco, por exemplo, sendo exaltada. Ele foi a personalidade do ano da revista americana. Ele é conhecido como o defensor dos pobres, né? Então as pessoas realmente veem nele a salvação. Não há outra personalidade no mundo que poderia ocupar esse lugar. Se nós analisamos a encíclica católica chamada Rerum Novarum, onde explica realmente a visão católica sobre a economia mundial, nós vemos ali que a Igreja Católica ela não é somente contra o comunismo, mas eles são contra o capitalismo também. Na verdade, eles veem o capitalismo como a tese e o comunismo como a antítese. E dos dois surgirá então a solução para a economia mundial, que é a síntese, né? Então há uma proposta dentro já da Igreja Católica, se você tem interesse, analise, se chama Rerum Novarum, o nome da encíclica, onde eles propõem ali uma mescla, uma fusão do capitalismo e do comunismo, gerando um novo sistema, né? E é de fato até meio estarrecedor o que eles propõem ali. Na verdade, eles criaram o monstro para depois o destruir, né? Foi isso que eles fizeram. Então, nós vemos ali o Papa Francisco, por exemplo, dizendo que ele pede uma nova ordem social no mundo, né? Que rompa essa espiral entre a família e a pobreza. Então, ele está se colocando no lugar dessa pessoa que vai salvar realmente a humanidade, né? O líder mundial com moral para isso, vamos dizer assim. E será que no Brasil é diferente, né? Será que os líderes aqui também estão envolvidos com essas coisas? Na Índia, Dilma defende nova ordem mundial e reformas na ONU. Então, parece que a mentalidade é a mesma por aqui também, né? Nós vemos aí grandes personalidades da política, todos envolvidos também com sociedades secretas, né? Não importa se é de esquerda, se é de direita. Na verdade, eu fico triste quando eu entro na internet, por exemplo, e vejo irmãos da igreja ali se degladiando, né? Um defendendo
um setor, outro defendendo o outro da política, né? Será que isso é cristão também? Eu recebi essa charge aí na internet e achei bem interessante, né? Enquanto eles ficam discutindo ali, ambos estão indo em direção ao abismo, né? Então, o que nos espera realmente, os grandes economistas falam sobre isso, é uma grande crise mundial. Nós vimos, por exemplo, a Roseanne Collor, a ex-mulher, né, do Collor. Ela lançou um livro recentemente falando justamente dos bastidores da política, né, o que ela acompanhou enquanto esteve ali. E é muito interessante o que ela fala, inclusive de rituais macabros, né? Sacrifícios, ritos ocultistas acontecendo ali no ambiente político, coisas que a TV não mostra, mas que estão ali, são os bastidores, né? da própria política. Quem acompanhou as gravações que foram liberadas aí na Lava Jato do Lula e tudo isso, ali foi citado verbalmente a Opus Dei, por exemplo, que é uma sociedade secreta católica, né? Então tá tudo isso trabalhando aí nos bastidores, por trás, né, das cenas. Nós não vemos isso na mídia, mas quem busca a fundo acaba encaixando as peças desse grande quebra-cabeça, né? Então nós, como cristãos, nós devemos cumprir nosso papel civil, né? Nosso papel como cidadãos para melhorar a sociedade, buscando votar no melhor político que nós encontramos. Tarefa difícil, né? Mas esse é o nosso papel como cristãos, como cidadãos, trabalhar pela melhoria da nossa sociedade. Mas a nossa prioridade deve estar no reino celestial. Essa é a nossa verdadeira pátria, né? Isso é bíblico. Então, por fim, esse eu acredito que é o último slide. O mesmo historiador que nós vimos anteriormente, né, o Gary K., ele faz a seguinte declaração: o objetivo daqueles que dirigem a organização é trabalhar pelos objetivos superiores e induzir os goyim, ou seja, as massas, né, sem que conheçam toda a verdade, porque sabem que isso os afetaria automaticamente em seus planos. Isso é assim tanto nas empresas quanto nas sociedades secretas e até mesmo na própria cúpula da Igreja Católica. Então, esses que se consideram iluminados, né? Eles que dirigem as massas. Mas graças a Deus nós temos não somente a Bíblia, mas o Espírito de profecia para nos guiar e nos mostrar o que é verdade e o que não é. E antes de finalizar, realmente eu gostaria de frisar algo muito importante. E se você não conseguiu entender ou não prestou muita atenção no que foi falado até aqui, o que eu vou falar agora é muito importante. Nós não devemos, como cristãos, sair como a caça às bruxas, né? Não é o nosso objetivo aqui com essa mensagem. Se você conhece algum maçom, se você conhece alguma pessoa que tem uma autoridade dentro da Igreja Católica, por exemplo, não é o nosso dever sair daqui caçando essas pessoas, né? Muito pelo contrário. Assim como nós falamos bem no começo, é o amor que abre portas. É o método de Cristo que alcança essas pessoas. Muitas delas talvez nem sabem dessas verdades por completo. Quem entra nos primeiros degraus da maçonaria, por exemplo, não conhece todo esse ocultismo que está por trás. À medida que ele vai avançando e fazendo seus juramentos, aí mais luz vai sendo demonstrada, né, a respeito dessas raízes ocultistas. Então, nosso objetivo, queridos, é conhecer essas verdades para fortalecer nossa fé, para saber que Deus está no comando, apesar de que as coisas parecem não demonstrar, né? Parece que está tudo fora de controle, mas Deus sabe, Deus vê, Deus ouve. E é isso que deve dar paz ao nosso coração. Então que você aceite essa mensagem como algo que venha fortalecer a sua fé e ajude a compreender o que está acontecendo no mundo de hoje. Mas ame as pessoas que estão envolvidas com isso. Essa é a nossa missão como adventistas, restaurar essas verdades e com amor alcançá-las para Deus. Amém. Que Deus possa dirigir a cada um de nós, iluminar nossa mente, né? E fazer de nós luzes verdadeiras para esse mundo em trevas.